Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa, né? Pra mim isso tá muito claro. Agora, indo pra outro ponto. A gente já entendeu os motivos que devem ter feito o Celtics trocar o Jaylen Brown. Agora, vamos tentar entender os motivos que fizeram o Celtics trocar o Jaylen Brown por Paul George e firsts. Porque esse é o grande problema. O problema não é trocar o Jaylen Brown. O problema é trocar o Jaylen Brown pelo que trocou, né? E aí, vamos lá. Tem informação disso também. O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que a oferta que o Sixers fez pro Jaylen Brown, né, que foi essa Paul George e firsts, não teria agradado o Celtics no primeiro momento. No primeiro momento, o Celtics avaliou a proposta como ruim. O Celtics teria feito uma contraproposta que envolveria o VJ de Combi, mas o Sixers não quis. O Sixers não quis envolver o VJ. Inclusive, deixar um ponto. Se a troca fosse Paul George, VJ, 2 firsts e 2 seconds, a avaliação seria diferente, tá? A troca não teria sido tão burra como foi. A troca melhoraria muito se tivesse o VJ de Combi, tá? Se tornaria uma troca mais defensável. Seria bem mais defensável, até porque o Edcombe temporada passada foi um monstro, né? Mostrou um potencial absurdo. Mas o Sixers não quis envolver o Edcombe. Aí depois disso as conversas pararam. O Celtics achou que teriam propostas melhores, mas não tiveram. Não chegou nenhuma proposta melhor, tá? Não chegou proposta melhor. Lembrando que a pedida do Celtics eram 4 firsts. Aparentemente ninguém quis pagar. E aí, por conta do desespero que o Celtics tinha de trocar o Jaylen Brown logo, o Celtics mandou um oi sumido pro Sixers, né? Falou, e aí, Sixers, lembra daquela proposta que vocês fizeram? Então, agora não tá parecendo tão ruim, não. E aí, sem ter muito poder de negociação, sem ter muito poder de barganha, e desesperado pra trocar o Jaylen Brown, o Celtics aceitou a proposta. Paul George e picks. Porque era o que tinha. E aí, cara, é aquilo, mano. Se não tinha nada melhor agora, cara, esperava. Entendeu? Espera o mercado desenrolar. Espera chegar uma proposta melhor. É óbvio que ia chegar alguma coisa melhor do que Paul George e picks, gente. É o Jaylen Brown. É o Jaylen Brown. Pra mim não dá pra entender esse desespero todo, bicho. Se você não queria ter esse cara no time e tal, você podia esperar pelo menos até a abertura do training camp. Espera até a abertura do training camp, aí você... Entendeu? Não tinha por que trocar dia 1º de julho, nesse desespero todo. Porque no desespero, irmão, você nunca vai tomar uma decisão boa. Isso eu aprendi na vida. Nenhuma decisão tomada no desespero é uma decisão boa. Entendeu? Você sempre vai fazer cagada quando tá desesperado. E o Celtics entrou nesse desespero maluco e aceitou essa proposta. Essa proposta merdaça, né? E aí trocou, fez a cagada. Aí tem aqui, né, que o entendimento do Celtics é que esse era o melhor caminho, né? Era a única coisa que tinha pra fazer. E aí tem aqui, né, que por algum motivo o Celtics estava muito apressado pra fechar o acordo, sendo que podia esperar pra ver o que o mercado se moveria. E, de certa forma, complementando aqui, essa pressa pode ter atrapalhado o Celtics. Com certeza atrapalhou. Com toda certeza atrapalhou, né? Cara, assim, realmente não dá pra entender esse desespero todo, bicho. Esperava, velho. Ia chegar coisa melhor. Com certeza ia chegar alguma coisa melhor. Entendeu? Aí trocou, fez a cagada. E aí, cara, o que deixa o torcedor, o que deixou, né, o torcedor do Celtics muito puto hoje, além da troca em si e de saber que o entendimento da diretoria era de que Brown e Tatum não conseguiriam
levar esse time ao título de novo, o que, repito, é uma avaliação completamente equivocada, o que deixou o torcedor ainda mais puto foi o que o Bill Simmons trouxe. Bill Simmons, torcedor do Celtics e tal, né, um cara muito influente lá nos Estados Unidos, tem um podcast que é muito bom, inclusive, gosto muito do podcast do Bill Simmons. Ele trouxe o seguinte, que o Giannis queria ir para Boston. O Giannis estava disposto a ser trocado para Boston. Só que o Celtics não quis. Por quê? Porque o Celtics não queria dar uma extensão de 3 anos pro Giannis. O Giannis chegou e falou, Celtão, tô vendo que vocês fizeram proposta por mim, mandaram aí Jaylen Brown com umas firsts. Eu quero ir pra aí, tá? Eu topo ir pra aí. Só estende o meu contrato por 3 anos aí, só me dá uma extensão máxima de 3 anos que tá fechado. O Celtics não quis. Segundo o Bill Simmons, o Celtics se recusou a dar um contrato máximo de 3 anos pro Giannis. O Celtics só queria dar um contrato de 2 anos. De novo, entrando naquela questão de finança, dos novos donos estarem, né, completamente querendo economizar. Por mão de vaquice, por não querer pagar a multa, o Celtics perdeu o Giannis. Uma troca que poderia ser Jaylen Brown por Giannis virou Jaylen Brown por Paul George por mão de vaquice. E isso aqui é pra deixar qualquer torcedor desesperado, mano. É pra deixar qualquer torcedor desesperado, entendeu? Cara, é bizarro, velho. Como é que você perde a chance de trocar pelo Giannis por não querer dar uma extensão de 3 anos pro cara, velho? Dá uma extensão máxima logo. Mas a gente não quer pagar multa, não quer ficar acima do second apron, a gente não quer ter 2 contratos máximos no time. Irmão, então desiste de competir. Porque na NBA atual, dificilmente você vai conseguir ser campeão sem ter pelo menos 2 caras de max no seu time. Quem conseguiu isso foi o Thunder, que foi um ponto completamente fora da curva. Completamente fora da curva. O normal é você ter que... Mano, você quer ser campeão, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que pagar. Você vai ter que gastar. E aí, por mão de vaquice, por não entender isso, ou por não aceitar isso, os caras perderam a chance de ter Giannis, e agora vão ter que ter o Paul George. Que eu vou te falar, analisando agora de cabeça mais fria, eu até acho que o time do Celtics é bom. Né? O quinteto White, Pritchard, Paul George, Tatum e Mitchell Robinson, que é o quinteto projetado, não é um quinteto ruim. É um quinteto que deve brigar por playoff, talvez briga até por mando de quadra. Eu não acho loucura o Celtics brigar por mando de quadra. Mas dificilmente vai passar disso. Assim, eu vou te falar, cara, é quase impossível, pra não dizer completamente impossível, imaginar esse Celtics sendo campeão. Hoje, pra mim, o Celtics tá muito atrás de Knicks, tá muito atrás do Sixers, que tá montando um timaço, né? Trouxe hoje o Anthony Simons pra vir do banco, excelente. Tá muito atrás, na minha visão, de Detroit, do próprio Indiana, que vai voltar muito bem. Dependendo de quem o Heat trazer pra complementar esse banco, vai estar atrás do Heat também. Tá atrás desses caras, entendeu? Então, mano, assim... É foda, cara. É foda porque... Mano, cara, que troca bizarra, velho. Fora todo o impacto na parte emocional do time, né, mano? Na parte emocional da fanbase. Pô, velho, vocês o Celtics tirou um dos maiores ídolos da história recente do Celtics, mano. Mandou o cara embora por Paul George, mandou pra um rival.